E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Nesse sábado marcou o primeiro jogo treino do Cruzeiro na temporada, né? Terminou agora há pouco, a gente ganhou por 1-0 aí do Guarani de Divinópolis e o único gol foi marcado pelo Judivan já no segundo tempo da atividade após um cruzamento do Everton. O Adilson usou times totalmente diferentes no primeiro e no segundo tempo, né? O time titular jogou a primeira parte, ficou empatado em 0-0. No segundo tempo entrou muita gente ali do sub-20, né? A gente tinha um time bem mesclado, justamente com esse time jovem, né, que a gente conseguiu marcar o gol. Nesse time do segundo tempo, né, o Judivan que fez o gol, o Manuel e o Arthur zagueiros, o lateral direito o Everton e o goleiro Rafael foram os únicos elementos ali que não disputaram a Copa São Paulo. Já no time do primeiro tempo, né, que tinha ali Edu e Adriano como volantes, o Rodriguinho como meia central, Maurício Wellington pelos lados e o Vinícius Popó na frente, segundo o Thiago Matar do Super Esportes, né, os jogadores que mais se destacaram no Cruzeiro foram o Edu, né, jogando como volante, o Wellington jogando pelo lado esquerdo e o Rodriguinho também participou muito bem da atividade. Acho natural que o time tenha certa dificuldade nos primeiros treinos, até nos primeiros jogos, né, o time tá meio preso, a condição física ainda não é a ideal, mas assim, é importante ganhar, né, jogo treino é aquela coisa, se você não ganha de um Guarani de Divinópolis, o pessoal já vai encher o saco, falar que o time não vale nada. A gente sabe como que a torcida funciona e como que as pessoas acabam dando muito valor para coisas irrelevantes, né, como jogo treino. Só para lembrar, pouco antes de conquistar a Copa do Brasil 2018, o Cruzeiro empatou no jogo treino com o Coimbra no Mineirão. Vocês lembram? O jogo ficou 1-1, o pessoal já começou a criar caso. Nem 3 meses depois a gente estava ganhando um título. Então vamos com calma, é um jogo treino, vale muito mais para observação e para a questão física dos atletas, mas já é um bom indício, né? E na quarta-feira a gente tem a estreia aí do time jogando em casa contra o Boa, já pelo Campeonato Mineiro. Aí já adianto que o vídeo de amanhã vai ser uma análise aí de como o Cruzeiro está se montando nesse início de temporada, qual foi o time titular, o time reserva, um pouco mais de detalhe aí do que o Adilson parece estar pensando para esse time do Cruzeiro, pelo menos para agora. Indo agora para o âmbito de negociações, né? O Cruzeiro acertou o empréstimo aí do lateral direito Orejuela ao Grêmio, já foi inclusive anunciado pelo time gaúcho, numa negociação que foi um pouco conturbada, eu acho que não foi uma boa negociação no final das contas, mas vamos explicar aqui os moldes. O jogador vai para o Grêmio por empréstimo até o final do ano, o Grêmio pagará 150 mil euros, né, por essa cessão, que dá aproximadamente 700 mil reais, mas esse valor não entra no cofre do Cruzeiro agora, ele vai ser parcelado em 3 vezes, né, parcelas bimestrais aí pelo que foi informado. Caso o Grêmio tenha interesse em comprar o jogador ao fim do empréstimo, o valor fixado é de 3,5 milhões de euros, que hoje seria aproximadamente 16 milhões de reais. Com relação ao valor fixado, eu acho que é bem razoável, né? Se o Cruzeiro, no final das contas, vender o jogador, vai ter aí um rendimento muito bom. A gente comprou o jogador por 1,5 milhão de dólares, né? 6 milhões e pouco de reais, e pode vendê-lo por 16 milhões. Então sim, é uma boa negociação. Agora, o que realmente me incomodou nesse negócio é que o valor do empréstimo eu acho que é baixo, 150 mil euros é um valor pequeno pelo que o Cruzeiro precisa, e os dois jogadores que o Grêmio vai mandar para o Cruzeiro emprestados também não me agradou. Teve o papo, né, de que o Palmeiras tinha feito uma oferta de 500 mil euros mais o empréstimo de 2 jogadores. Isso nunca foi oficializado, né? Pode ser que tenha acontecido, mas eu achei que o valor que o Grêmio está pagando e a forma, né, parcelar isso em 3 vezes, realmente não foi uma boa. A gente não precisava ter aceitado essa proposta do Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras queriam o cara e faltou habilidade para negociar e para conseguir usar, né, esse fato de ter vários interessados para a gente pegar um valor maior. Mas o pior de tudo é que o Cruzeiro acertou aí nessa negociação o empréstimo de 2 atletas do Grêmio. Eu vi gente falando que o Grêmio vai pagar o salário dos atletas, vi gente falando que é o Cruzeiro que vai pagar, isso não está muito claro. Fato é, um dos jogadores do Grêmio que virá para o Cruzeiro é o volante Machado, 23 anos, faz 24 anos segunda-feira inclusive, e os números desse jogador não são nada animadores. Pelo Grêmio ele tem apenas 7 partidas disputadas até o momento,
todas na temporada 2017. Ele é campeão da Libertadores, fazia parte do elenco, mas não chegou a jogar. Em 2018 ele teve emprestado no Boa Esporte, ele marcou 2 gols em 22 partidas, e na última temporada ele esteve emprestado no São José, um time do Rio Grande do Sul, que joga campeonato estadual, jogou a Série C e jogou a Copa Rio Grande do Sul no fim do ano. Pois bem, lá no São José o Machado fez 27 partidas e marcou 4 gols. Aí você fala, é um bom desempenho. Não, não é um bom desempenho, porque na Série C, que foi a principal competição, ele não era titular. Ele jogou em 15 partidas da Série C, sendo que em apenas 5 ele foi titular, nas outras 10 ele entrou ali no segundo tempo. E esses gols que ele marcou, 2 deles pelo menos, foram marcados aí sobre um time sub-20, sub-19, sei lá, do Internacional, nessa Copa Rio Grande do Sul que foi disputada no fim de temporada, onde aí sim ele foi titular. Basicamente, um jogador que é reserva do São José na Série C, chegar como reforço do Cruzeiro, não dá. Tem gente que insiste naquele argumento de que o fato do Cruzeiro estar na Série B significa que a gente tem que aceitar qualquer jogador. Não é assim. O Machado, ele não é melhor do que os volantes que o Cruzeiro tem no Sub-20. Isso é um fato. Ele não é melhor que esses caras. Ele não tem potencial mais que o Jadson, que o Guilherme Liberato e que o Pedro Picalho, por exemplo, que são 3 jogadores que estão treinando aí junto com o elenco principal que o Adilson está observando. Se o Grêmio não quer liberar nenhum jogador bom, por que você tem que aceitar o jogador que o Grêmio não quer usar? Sabe, um jogador que está largado, que nem na Série C é titular. Você precisa aceitar isso? Por que o Cruzeiro não virou pro Grêmio e falou assim, não, você não quer liberar o PP, você não quer liberar o Tassiano, então me dá mais dinheiro nessa história. Ah, mas não sei o que, não. Então, não empresto para você, é simples assim. Sabe, mas o Cruzeiro acabou fazendo uma negociação que, ao meu ver, foi ruim. A gente podia ter pego mais dinheiro, podia ter pego jogadores melhores. E aí eu tô falando aqui de 2 jogadores emprestados, mas só falei do tal do Machado, porque o outro jogador que virá emprestado ainda não foi definido. Teve papo lá do tal de Léo Chu, um jogador do Grêmio, parece que não quis vir pro Cruzeiro, pediu um valor absurdo aí financeiro. O Cruzeiro falou, não, irmão, quem é você? E no final das contas ficou definido que até o final dos campeonatos estaduais e início do Campeonato Brasileiro Série A e Série B, o Cruzeiro vai definir quem é o outro jogador. Aí o Grêmio tem que liberar, obviamente, mas o Grêmio vai mandar mais um jogador por empréstimo aí. E se eu fosse o Cruzeiro, ficava muito esperto com isso, porque tem um histórico da negociação Palmeiras e Grêmio, que foi até a época que o Marcelo Moreno não quis ir pro Palmeiras, vocês lembram disso? 2012, o Grêmio comprou Barcos e ia mandar alguns jogadores pro Palmeiras. E ficou nesse negócio, o Grêmio vai mandar mais um jogador. Até hoje o Grêmio não mandou outro jogador emprestado. Resumo da ópera, considero que foi uma negociação ruim, porque o Cruzeiro pegou um valor muito baixo, imediato, pelo empréstimo do jogador. O valor fixado eu não vejo problema algum, acho que se ele for vendido é até melhor, até porque ele não quis jogar a Série B pelo Cruzeiro, está muito nítido, mas ressalto a falta de habilidade para usar a concorrência a nosso favor, Esse Ocimar Bolicem claramente é um cara muito ruim de serviço, sabe? Acho que os primeiros dias aí de Cruzeiro já mostram que ele realmente é incompetente, é muito fraco. Só ver que o Everton Felipe do São Paulo até hoje não resolveram o empréstimo do cara, com o jogador falando que quer vir pro Cruzeiro, o São Paulo falando que quer emprestar, o Cruzeiro fala que quer, todo mundo quer o negócio e o cara não consegue resolver. Toda reunião que o camarada faz, ele e o Beneci, eles fazem a reunião e aí tá resolvido? Não, nós vamos fazer outra reunião. Nunca toma uma decisão, nunca resolve as coisas. Mas e aí, Emerson, que jogador do Grêmio que você queria? Bom, sinceramente, eu acho que os jogadores do Grêmio que eu acho que poderiam ser úteis ao Cruzeiro, o Grêmio não quer emprestar, não quer liberá-los. Um jogador que eu não vi ser citado por ninguém é o Vitor Bobsin, que é um volante do Grêmio, teve muito destaque nas seleções de base, ainda não estreou no profissional do Grêmio, me parece por questão física, ele tem alguns problemas de lesão, mas ele é bom de bola, sabe? Se é pra trazer um Machado, que não consegue ser titular na Série C, ou um moleque que é bom de bola, eu preferia que o Cruzeiro trouxesse um jogador que tem talento. Mas enfim, o Orejuela já foi, que seja feliz por lá. Caso ele se destaque, o Grêmio compra, ele vai embora em definitivo. Se for o caso, ele pode voltar para 2021, porque certamente é um jogador mais interessante que o Edilson que está aqui. Quem esteve quase contratado pelo Cruzeiro e foi definido que não ficará no clube é o Ramon, que é zagueiro, volante, veio do Vitória, treinou por vários dias lá na Toca da Raposa e ontem o Cruzeiro fez um comunicado, o jogador não ficará no elenco para 2020. Nada foi muito bem esclarecido do porquê o Cruzeiro não vai querer contar com o Ramon. O clube só falou, não vamos ficar com ele tinha um pré-contrato que foi assinado na época que o Itair Machado, ainda era o manda-chuva do Cruzeiro, papo de que ia ganhar 200 mil por mês, um salário muito alto para um jogador
que não se provou até agora, né? A grande verdade é essa. O Ramon teve lá nos treinamentos, atuando muitas vezes como volante, inclusive, até porque zagueiro, que é a posição de origem dele, o Cruzeiro tem muitos. Quando a gente observa, né, que o Léo e o Manuel estão acertados para ficar, o Kaká renovou o contrato, tem o Arthur e tem o Edu tá até jogando como volante, né, mas é zagueiro de origem, e tem ainda os meninos do Sub-20 que estão sendo observados, o Jonathan e o Paulo. Quer dizer, são potencialmente 7 zagueiros. A gente não precisava do Ramon. A impressão que me passa, isso não é uma informação, é um achismo meu, tá? É que essa não contratação do Ramon tem ligação com as ações da justiça de David e de Ederson, né? Os 3 atletas são agenciados pelo André Cury, que inclusive deu um chilique maravilhoso, tá rasgando calcinha aí em rede nacional, puto com o Cruzeiro por não ter ficado com o Ramon, e eu acho que tentaram costurar um acordo ali, tipo assim, aí ó, o Ederson retira a ação na justiça, se for o caso a gente libera o David, até porque ninguém quer que o David continue aqui, né? Mas enfim, o Ederson retira a ação, volta pro clube, a gente contrata o Ramon e todo mundo sai feliz. Não houve um acordo nesse sentido, então David e Ederson seguem com as ações na justiça, a audiência, né, conciliatória dos dois é na primeira quinzena de fevereiro, um no dia 10, outro no dia 11, e com relação ao Ramon, não ficará no clube. Um jogador que está saindo do Cruzeiro emprestado é o atacante Sassá, né, que está indo para o Coritiba. Essa conversa já está rolando há mais de uma semana, né, essa especulação, vai, não vai, ainda não fechou. Fato é que nos últimos dias o Sassá não está treinando e parece que agora está tudo certo. Até o momento que eu fecho esse vídeo não foi oficializado pelo Coritiba a contratação, mas a informação é, o Cruzeiro vai emprestar o Sassá, o Coxa pagará mais da metade do salário, não disseram se é 60%, 70% quanto é, mas não vai ser uma divisão meio a meio, como havia sido especulado anteriormente, o Coritiba paga a maior parte, e caso o Cruzeiro receba uma proposta de compra pelo Sassá, né, nesse período de empréstimo, o Coritiba terá 72 horas para cobrir a oferta, ou então o Cruzeiro pode negociar o jogador. Torço para que o Sassá seja muito feliz lá no Coritiba, faça dezenas de gols, né, aqui no Cruzeiro ele marcou apenas 20 gols em 80 partidas, tomara que faça 80 gols em 20 partidas no Coritiba, seja vendido, seja muito feliz. A especulação sem sentido do sábado tem a ver com o meia Wagner, tá? O jogador que passou pelo Cruzeiro entre 2004 e 2009, recentemente, né, rescindiu o contrato com o Al-Khor do Catar e foi aí supostamente oferecido ao Cruzeiro, que nesse momento não teve interesse na contratação porque o custo é alto. Olhando aí o desempenho recente do atleta, né, o Wagner teve uma boa passagem pelo Fluminense, depois foi para a China, aí voltou para o Vasco, mais ou menos, e nesse clube do Catar, o Al-Khor, ele fez 8 gols em 24 partidas, considerando aí uma temporada e meia, sendo que nessa última temporada foram 6 jogos e nenhum gol. No caso, ele poderia ser contratado sem nenhum custo, né, de aquisição do passe dele junto a outro clube, mas tem aquelas questões que eu canso de abordar com vocês. Luvas para o jogador, né, que sempre cobra um valor aí quando é contratado, e o salário do Wagner também é muito alto. Mas vamos lá, seria uma boa trazer o Wagner de novo? A gente sabe que tem aquela conversa de que o Wagner foi um dos jogadores que brigou por bicho, né, na final da Libertadores 2009. Eu sinceramente não acredito nisso, eu acho que é muito mais lenda urbana do que qualquer outra coisa. E vamos parar para pensar um pouquinho, né? Se porventura o Wagner tivesse esse problema, o Adilson Batista ia estar lá batendo papo com ele, igual esses dias aí, ele tava lá na Toca da Raposa trocando ideia, sabe? Tipo assim, o Adilson, que a gente sabe como funciona, né? Enfim, acho que é lenda urbana, acho que esse negócio do bicho não existiu de fato, sabe? Ou foi muito repercutido além do que aconteceu. Mas para mim a questão do Wagner não ser uma boa contratação é, primeiramente, o salário dizem que é alto. Você não traz um jogador de mais de 34 anos por salário alto com o histórico que o Cruzeiro tem recente de Fred, de Thiago Neves, desse monte de medalhão filha da puta, que fudeu o clube, nos rebaixou e tá aí agora que nem redução salarial aceita, né? E convenhamos, o cara não tá jogando bem, né? Nessa última temporada, 6 partidas, nenhum gol. Não tá sendo utilizado no possante Al-Khor. Então, convenhamos, Wagner pra mim é muito mais uma cavada de empresário, sabe? Assim, uma especulação que brotaram para botar o nome do cara em evidência, né? Mas não acredito que o Cruzeiro contrate, nem teria sentido, né? Se for pra gente ter um meia caro, é muito mais fácil chegar a um acordo com o Rodriguinho, que já tá aí, tá treinando, né? Tá, inclusive, né, no time titular, que deve jogar aí na estreia do Campeonato Mineiro, é um jogador que pode entregar muito mais do que o Wagner. E só uma última informação aqui que eu acho que a gente tem que repercutir, que é o sócio reconstrução do Cruzeiro, que tá indo muito bem, obrigado, tá? Nas primeiras 24 horas
foram mais de 25 mil adesões, o que é um recorde, tá? Por exemplo, no caso do Vasco, né, que teve algo muito relevante aí no final do ano passado, eles não chegaram a números tão grandes assim nas primeiras 24 horas e esperamos que continue com esse alto volume, né? A gente sabe que o sistema tá com problemas, tem muita gente que fez lá o sócio e ainda não recebeu o e-mail de confirmação, eu sou uma dessas pessoas inclusive, mas vamos ter paciência que o pessoal tá trabalhando para resolver esses negócios, né? E é importante que a torcida continue aderindo, né? Que consiga chegar a um alto número. Seria espetacular a gente conseguir, por exemplo, 100 mil desse sócio reconstrução, seria algo muito marcante, mas a coisa tá caminhando bem e esperamos que assim continue, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa aí os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. E o vídeo de domingo vai ser essa abordagem um pouco mais da questão tática aí do Cruzeiro e como está sendo o desenho do clube nesse primeiro momento. Na segunda a gente volta aos vídeos de notícia, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!